Nosso tema do mês da igreja é gratidão. Uma palavra tão importante que tem sido bastante falada, porque a psicologia tem dado ênfase a questões da emoção, né? Logo antes desse momento, eu estava junto com nosso irmão Márcio Reis, lá na sala dos adolescentes. Depois a Luana também chegou conosco, e nós estávamos conversando sobre justamente a questão da importância das habilidades socioemocionais para a vida familiar e especificamente para a educação de filhos. Então hoje se fala muito sobre inteligência emocional, hoje se fala muito de questões relacionadas a habilidades socioemocionais. E uma dessas habilidades muito importantes é a gratidão. A gratidão, ela é um sentimento, mas também ela pode ser praticada e se tornar um hábito na nossa vida. Então, os psicólogos têm falado muito sobre a importância e sobre os efeitos benéficos da gratidão nas nossas vidas individuais, na nossa vida familiar e na nossa vida comunitária. Mas hoje, à luz da palavra de Deus, eu quero falar da gratidão como uma característica de uma comunidade saudável. Gratidão como uma característica de uma comunidade saudável. E eu gostaria que você lesse comigo lá em Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4. O livro de Números está no Antigo Testamento, capítulo 21, a partir do verso 4, será projetado no nosso telão, mas eu aconselho você a abrir sua Bíblia, seja no seu smartphone, seja na Bíblia física, e acompanhar a leitura de Números, capítulo 21, versículo 4 até o versículo 9, que diz: a minha leitura é NVI, eu não sei se é igual da projeção, mas vamos ler. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Nós estamos aqui num livro muito específico do Antigo Testamento, que relata a travessia por parte do povo de Deus, onde eles estavam saindo do Egito até chegar à terra prometida. Se você não é um leitor bíblico, ou não é uma pessoa muito conhecedora, né, do Antigo Testamento, Deus tem um povo escolhido, um povo que Ele estava cuidando e pastoreando, para que a partir desse povo, todas as famílias da terra fossem benditas, fossem abençoadas. Esse povo, a história desse povo, o povo de Israel, está relatada nos livros do Antigo Testamento. Nossa Bíblia é separada em Antigo e Novo Testamento. E os 5 primeiros livros você vai encontrar a criação do mundo, a criação da humanidade, os primeiros homens e mulheres, as famílias, a história de Abraão, que é o pai desse povo, o primeiro homem levantado por Deus, e como Deus vai constituindo esse povo, até que eles chegam a ser um número grande, e eles estavam no Egito. Na época, o Egito era um grande império, tinha um poder bélico, um poder financeiro inacreditável, era a potência da época. E o povo cresceu tanto ali no Egito,
tanto em número, em quantidade, que eles ficaram com medo de que eles se rebelassem, que eles fizessem um motim, que eles se juntassem com outro inimigo dos egípcios e eles derrubassem Faraó. Então, como todo bom estadista no poder, o Faraó em questão diz: olha, vamos criar uma estratégia. E o que eles fazem? Eles começam a dar trabalhos forçados para esse povo. Esse povo se torna escravo. E os trabalhos forçados são cada vez mais penosos, difíceis. E esse povo está sofrendo. E diz a palavra de Deus que eles passaram 400 anos nessa situação. Até que Deus levanta um libertador, que é Moisés. Moisés é o líder que tira esse povo do Egito, da escravidão. Eles tinham que trabalhar e tinha uma cota de tijolos que eles tinham que fazer por dia. E quando Moisés chegou no Egito para tirar esse povo, Faraó não gostou nada dessa conversa e multiplicou os trabalhos. O que eu quero chamar a atenção é que a situação deles era completamente desfavorável, desagradável, angustiante. Era uma situação de escravidão, de violência hierárquica, do poder sobre esse povo. Esse povo não estava numa situação boa no Egito. Então eles saem do Egito. Talvez você já tenha ouvido falar das 10 pragas. Talvez você já tenha ouvido falar do Mar Vermelho. Esse povo sai, Deus tira eles do Egito de maneira muito inacreditável. Como é que você tira milhares e milhares de pessoas dentro de um império sem usar a força humana, bélica? Não houve uma guerra. Deus apenas mostrou a Faraó o seu poder, até que ele não teve outra chance e deixou o povo ir. Mesmo assim, ele se arrependeu e foi atrás. Nós sabemos a história de como o Mar Vermelho se abre, o povo de Israel passa e o exército de Faraó é morto. A maneira como tudo isso acontece é uma história inacreditável, é uma história realmente surpreendente. E você tem que ficar de acordo comigo, que se você e eu fizéssemos parte desse povo, nós estaríamos extremamente felizes por ter saído de uma situação de escravidão, de saber que Deus se importa tanto comigo, de fez tantos milagres e que eu posso confiar nele, porque um Deus que fez o que ele fez não vai medir esforços para cuidar do seu povo. Mas infelizmente, quando eu vejo a história da trajetória desse povo, não é exatamente um povo confiante, não é exatamente um povo alegre ou grato que eu encontro. Se você ler o livro de Êxodo e de Números, você vai ler que diversas vezes esse povo vai se queixar, vai murmurar e vai reclamar. Eles estão no deserto. E na primeira dificuldade, ou situação difícil que eles encontram, a primeira reação deles é murmurar, reclamar e se queixar. Estava faltando água, Deus faz brotar água. Estava faltando comida, o maná cai do céu toda manhã junto com o orvalho. Estava ruim só o maná, Deus manda as cordonizes. Durante o dia havia uma nuvem que protegia ele do calor extremo do deserto. E à noite, uma coluna de fogo que protegia do frio. Todas as necessidades básicas, elementares, eram satisfeitas e eles estavam cuidados. Mas a cada momento, o que nós encontramos, a cada página, ao virar o livro de Êxodo e Número, é queixa, murmuração e reclamação. Só que eu queria te convidar e a mim a fazer uma reflexão sobre isso, não uma reflexão julgadora, porque eu não sei quanto você, eu já li o Antigo Testamento algumas vezes, e toda vez que eu leio essa história eu fico dizendo, mas que povo ingrato. A minha primeira reação é julgar, é dizer, eles não poderiam fazer isso, como é que eles estão com esse comportamento? Deus acabou de abrir o Mar Vermelho. A minha principal tendência e reação quando eu leio uma história dessa é de achar que eles são errados, ingratos, insatisfeitos. Como é que pode? Só que eu quero chamar a mim e a você para nós sairmos dessa reação, para nós vencermos a etapa do julgamento, que não nos ensina nada, pelo contrário,
é muito comum nós cairmos nos mesmos erros daquelas pessoas que nós julgamos. Eu queria para você uma outra atitude, que nós tivéssemos uma atitude de reflexão sincera, empática e aberta, para que nós possamos aprender com essa história e ter a nossa vida, a nossa existência, a nossa experiência humana e comunitária como Igreja Vida transformada. A primeira coisa que eu aprendo quando eu olho sem julgar, a primeira coisa que eu aprendo com o texto, quando eu olho sem julgar e me colocando no lugar desse povo, é que a murmuração, ela não nasce do nada. A murmuração, ela sempre tem um start, ela tem um sentimento por trás dela. Se você ler aqui, no capítulo 21, versículo 4, diz que o povo ficou impaciente no caminho e então começou a falar. Então, a impaciência levou à murmuração e a murmuração levou à morte. A impaciência durante a caminhada, a impaciência durante o trajeto para chegar à terra prometida, levou aquele povo a murmurar, foi o start. Mas quando eu olho outros episódios de murmuração registrados aqui na Bíblia, do povo de Israel, eu percebo que não é só a impaciência. Se você voltar em Números 11:1, eles vão reclamar por causa das dificuldades que eles estavam encontrando no caminho. Depois, no versículo 11, capítulo 4, eles vão reclamar do maná, porque eles não aguentam mais só maná, pão, eles querem carne. Levanta-se uma reclamação, diz que os estrangeiros, por causa da gula, começam a pedir carne. Então, as pessoas começam a reclamar a ponto que na porta de cada tenda, na porta de cada casa, havia alguém reclamando, querendo carne. E aí Deus manda as cordonizes. No capítulo 14, versículo de 1 a 4, eles vão reclamar e chorar em alta voz, porque Deus tirou eles do Egito. Por que o Senhor fez isso com a gente? Por que você, Moisés, não deixou a gente lá? Por que o Senhor não trouxe para cá, para morrer nesse deserto? Eu percebo sempre que por trás da murmuração existe um start, que é justamente um sentimento, alguma coisa que nós acabamos sentindo, humana, normal, mas que acaba nos levando à murmuração. No capítulo 11:1, como eu falei, eles reclamaram das dificuldades porque eles estavam cansados. Você imagina andar num deserto? Eu não sei o que é andar no deserto. Manaus já é quente o suficiente para mim, para eu imaginar um deserto. Agora você imagina um deserto, né? Um deserto onde não existe vegetação, não existe nenhuma sombra possibilitada por nada, apesar que havia a nuvem sobre eles, né, de maneira divina, mas havia as agruras, as dificuldades de andar no deserto, num terreno cheio de areia, difícil caminhada, com muita gente, animais, crianças. Eu me coloco como mãe. Você imagina passar por um deserto com uma criança? Quão difícil é, quão penoso é. Então existia o cansaço. Existia também, eles vão reclamar do maná, porque nós reclamamos, acabamos nos cansando, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer a comida, nós queremos pão, fruta, nós queremos o tucumã, nós queremos o açaí, nós queremos a variedade que existe. É natural, nós nos cansamos, nós ficamos muitas vezes, por causa da nossa própria cultura, ou da nossa forma de viver, nós ficamos querendo, desejosos por coisas, e também nós sentimos medo, porque quando eles vão reclamar, porque Deus trouxe ele para o deserto, é porque eles estavam diante da terra prometida, e foram os espias ver a terra, e disseram, olha, a terra é linda, mas o povo de lá é forte, e eles ficaram com medo de morrer.
E por causa do medo, eles reclamaram por ter saído do Egito. O que eu quero chamar a atenção minha e sua é que por trás da murmuração, ou antes dela, existe um sentimento que vai ser o start, que vai ser a mola propulsora para a murmuração. Se eu consigo entender um padrão, eu posso trabalhar para que eu não caia na tentação de murmurar. Porque nos 3 episódios que eu falei para vocês, havia um sentimento, seja ele qual for, houve a murmuração e depois houve a morte. Isso me mostra uma lição, isso me mostra um ensino, um aprendizado que eu preciso ter. Se eu sei que a partir do momento que eu tenho um sentimento negativo, ou um sentimento que não é bem trabalhado, que pode me causar a tentação de murmurar e pode causar morte à minha vida, eu já vou trabalhar lá no início, lá no sentimento. Eu vou trabalhar lá no primeiro momento, para que eu não caia na tentação de murmurar e para que eu não cause morte para a minha vida. Nesse caso aqui, a morte é a morte física. Em cada momento que esse povo murmurou, muitas pessoas morreram. Morreram de verdade, sejam por fogo do céu, sejam porque as serpentes, como nós lemos, foram mandadas. Havia uma lógica diferente aqui do Antigo Testamento, na civilização antiga, do que a nossa. Deus hoje não vai mandar, literalmente, fogo ou serpente para a minha vida quando eu murmuro. Mas eu posso estar espiritualmente morta. Eu posso deixar de ver as coisas boas e as bênçãos e usufruir delas. E por isso estar morta. Então, não quero de modo algum causar terror para você ou para mim. Mas existe um aprendizado aqui. Existe um sentimento que funciona como propulsor da reclamação. Existe a murmuração que é provocada por esse sentimento e que é desaprovada por Deus. Em nenhum dos momentos a murmuração é aprovada por Deus, pelo contrário. E toda a consequência da murmuração é morte. Nós precisamos atentar que existe uma lição. A murmuração é causada por sentimentos que não são bem trabalhados, que não são entendidos e que acabam provocando murmuração e morte. Muitas vezes, sabe, nós vamos estar cansados. É natural. Talvez você esteja cansado, trabalhando dia e noite numa empresa e o chefe nunca te valoriza. Talvez você esteja cansado porque você faz o melhor todos os dias por sua família e você não vê uma palavra de valorização. Mas cuidado, para que esse cansaço, que é humano e é natural, não provoque a você um sentimento ou uma atitude de murmuração. Esse emprego é péssimo, esse chefe é horroroso, eu odeio esse emprego, por que Deus me deu esse emprego? Ou essa família, ou esse marido, ou essa cidade, ou esse país. Nós precisamos tomar cuidado. Existem inúmeras coisas que eu não gosto, de comportamentos, educacionais, culturais do nosso país, que são maléficos. Mas nem por isso eu vou ficar dia e noite, porque eu moro nesse país, me maldizendo ou maldizendo o país. Existe diferença. O povo de Israel, não havia nenhum problema deles estarem cansados. Não havia nenhum problema deles sentirem medo. O problema é que eles deixaram esses sentimentos dominarem ele, a ponto deles murmurarem contra Deus. O cansaço, o medo, a fadiga. Às vezes nós focamos nas coisas erradas. Quando eles, estou cansado desse maná, eu quero outra coisa. Às vezes a gente está assim. A gente diz, eu estou cansado aqui, eu não quero mais comer pão com queijo, eu queria outra coisa. E a gente não percebe que tem pessoas que não têm nem um pão com queijo que a gente tem. Mas é natural, tem dias e momentos que a gente não consegue focar na atitude certa, no pensamento certo. Nós somos humanos.
Uma hora ou outra nós vamos ter um pensamento que não nós deveríamos, mas que esse pensamento se transforme numa vida de murmuração, numa atitude reclamadora, queixosa contra Deus. Existe uma distância enorme e nós precisamos tomar cuidado. Então, a impaciência levou à murmuração e a murmuração levou à morte. A segunda lição que eu tiro é que quando nós murmuramos contra Deus. Sabe, a gente não entende essa lição que está aqui na Escritura. Porque se nós entendêssemos, nós não murmuraríamos. Quando nós estamos insatisfeitos e murmuramos, a gente pode estar insatisfeito com X questão, ou com tal empresa, ou com o nosso trabalho, ou com essa situação, mas quando nós verbalizamos ou pensamos a queixa, não é contra a empresa, nem contra X, nem contra Y, é contra Deus. O versículo 5 diz: falaram contra Deus. Você pode grifar na sua Bíblia. O verbo murmurar, utilizado tanto no Novo como no Velho Testamento, ele significa basicamente resmungar, sussurrar um discurso semi-articulado ou simplesmente um pensamento interior. A murmuração, ela está ligada com descontentamento, insatisfação, queixa e lamento. A murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de rebelião. A murmuração, ela é fruto de um coração rebelde e ingrato. Sabe, quando eu estava pensando sobre essas afirmações, como a murmuração tem a ver com rebelião, eu me lembrei da história do filho pródigo. Quem aqui conhece a história do filho pródigo? História muito conhecida, não é? Pois é. Nós usamos muito ela para falar sobre conversão, né? Evangelística, para falar para pessoas voltarem para Deus. Ok. Mas quando você pensa naquele filho, você pensa em alguém que tinha tudo. Aquele rapaz tinha tudo, ele estava na casa do seu pai, ele tinha os recursos do seu pai à sua disposição, ele era filho do dono. Imagina você, ele era filho do dono da fazenda. Então ele era bem tratado pelos empregados, servido, ele tinha todos os recursos inimagináveis à disposição dele. E aí um belo dia aquele rapaz disse: olha, pai, me dá a minha herança para cá que eu quero ir embora. Eu vou embora com a minha herança. Eu vou embora. E ele foi. Muito possivelmente a gente não pensa nos sentimentos que ele estava. Possivelmente ele estava insatisfeito na sua casa. Porque ninguém sai de um lugar se ele não está satisfeito. Possivelmente ele não conseguia enxergar todas as regalias e mordomias e benefícios e privilégios que ele tinha. Ele não conseguia ver. Tudo que ele via era: eu estou aqui nessa casa desse velho, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu vou pegar meu dinheiro e vou embora. E foi isso que ele fez. Na sua imaturidade, ele pegou a sua herança sem ser a hora certa, porque seu pai era vivo. Ele pediu a herança com seu pai vivo. Ele foi embora. Se você conhece a história, como eu, você sabe qual é o fim desse garoto. Ele vai, e enquanto ele tem dinheiro, ele está cheio de amigos, mas aí de repente ele perde tudo. E onde ele vai parar? Onde ele vai parar? Com os porcos, comendo a comida dos porcos. E aí quando ele está lá, o que acontece com ele? Ele lembra, ele cai em si, a ficha cai, e ele diz: opa, o que estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os empregados são tratados melhor do que eu, e eu estou aqui comendo comida de porco, lavagem. Eu estou aqui nessa situação, eu vou voltar para o meu pai. Eu tenho certeza absoluta que ele começou a passar na cabeça dele tudo que a vida dele como ele tinha.
E o que ele não conseguia mais ver, os privilégios, os benefícios, os recursos, todo o amor do pai, todo o cuidado do pai. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Você trata com todo mimo, todo jeito, mas tem hora que eles não querem. Eles não querem mais ficar, eles acham que são independentes, que eles sabem de tudo. E ele foi embora por insatisfação, murmurando, por reclamação, e voltou quando a ficha caiu. Quando a ficha caiu. A murmuração é fruto de um coração rebelde. Aquele jovem foi rebelde, ele entrou em rebelião contra o pai. Ele saiu da casa do pai, fora do momento, sem ser a hora, pediu sua herança, foi embora. Muito possivelmente porque estava insatisfeito. E quando ele estava lá, sem nada, sem amigos, sem dinheiro, sem nada, a ficha caiu. E ele percebeu o que ele tinha. O contexto mudou. E ele viu o que ele não conseguia ver quando seu coração estava cheio de murmuração, de reclamação, de insatisfação e de rebeldia. Diversas histórias são como essa. Diversas. O povo de Israel não conseguia ver. Eles não conseguiam ser gratos pelo maná que caía. Eles não conseguiam ser gratos pela nuvem que cobria e impedia que o sol os queimasse. E pela coluna de fogo que os aquecia à noite. Gente, é frio. Diz que é muito frio no deserto à noite. Eles não conseguiam ver o cuidado de Deus. Eles não conseguiam ver. Por quê? Quando a gente não consegue ver uma coisa é porque tem outra coisa nos impedindo. E o que o impedia de ver era justamente a murmuração. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não é suficiente para mim. O teu cuidado não é suficiente para mim. A tua graça não é suficiente para mim. É isso que essa mensagem que nós estamos passando para Deus. Quando nós estamos absorvidos pela murmuração, nós estamos absorvidos por uma ideia falsa de felicidade. Nós reclamamos porque nós achamos que a gente não tem aquilo. Se a gente tivesse aquilo, aí sim a gente seria feliz. E é interessante que quando a gente tem aquilo, aí a gente percebe que não é aquilo que vai fazer a gente feliz. Nós vivemos num mundo de uma cultura de escassez. Precisa ser assim. É o celular novo de hoje, daqui a um tempo outro novo celular que é melhor e você precisa trocar o tempo todo. A tecnologia, ela vive disso. Mas temos que tomar cuidado, porque nós estamos transferindo essa cultura da escassez para os nossos relacionamentos, para a nossa vida com Deus, para a nossa vida devocional. Quando nós murmuramos contra Deus, é contra Ele que falamos. Quando falamos mal do Brasil, não é contra o presidente, nem contra os políticos, nem contra as instituições, é contra Deus que falamos. Quando nós falamos mal do nosso cônjuge, não é contra ele, é contra Deus que nós falamos. Quando falamos mal da nossa família, quando nós falamos mal do nosso emprego, eu não estou querendo dizer que você fique cego e veja agora o mundo rosa, não existe problema, não. Eu estou dizendo que uma coisa é estar cansado, uma coisa é sentir sentimentos que são reais. Uma coisa é você estar triste com determinada situação. Talvez seu emprego realmente não esteja lhe tratando, lhe pagando o que você merecia. Tudo bem, isso é um fato. Eu sou professora, disso eu entendo bem. No nosso país, professor ganha mal, muito mal. Mas eu não nego, as condições de trabalho são ridículas. Não só o trabalho, não só o salário, mas as condições de trabalho de um professor são ridículas. Mas, quando eu falo para os meus alunos em formação, eu digo para eles: você não nega, o deserto existe, a escassez existe, mas eu não sou o deserto, eu sou a diferença no deserto. E eu vou lutar contra a escassez, eu vou lutar contra os problemas, eu vou fazer o meu melhor, confiando no meu Deus para fazer o que eu não posso fazer. Porque é assim que eu vivo. Eu não estaria aqui na frente dizendo isso. Diversas vezes eu disse, tem uma autora chamada Hannah Arendt: você pode estar no deserto, mas ser o deserto é uma escolha sua. Sua. O deserto é difícil. A nossa vida é difícil, talvez seu trabalho seja difícil,
seu chefe seja difícil, seu contexto familiar atual seja difícil. Talvez as coisas realmente sejam difíceis para você hoje. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Eu estou. O deserto simbólico das nossas vidas talvez seja um problema conjugal, financeiro, talvez seja um problema relacional. Não sei, um sonho não realizado, uma resposta que não chegou, um milagre que você espera que ainda não chegou. Eu não sei qual é o teu deserto, mas faça o melhor no seu deserto e confie em Deus para fazer o que você não pode fazer, ao invés de reclamar. Porque é contra Deus que nós murmuramos. É contra Deus. Estamos dizendo para Ele: o Senhor não é suficiente. O teu cuidado não é suficiente. O teu amor por mim não é suficiente. Deus está vendo. Ele é atento. Ele é disponível. Ele está do nosso lado. Eu já falei isso outras vezes, mas eu vou falar hoje. O seu pior dia com Deus é melhor do que o seu melhor dia sem Ele. Israel não entendia. As situações do deserto eram passageiras. Realmente, faltava água de vez em quando. Era o deserto. Realmente, não havia um banquete, fartura, diversidade, porque era o deserto. Mas ia passar. E é isso que Deus me fala para mim e para você hoje. Vai passar. Mas o que é que vai permanecer em nossas vidas? A murmuração ou a fé num Deus que nos abandona nunca? Nunca. Um coração grato é um coração que vê o cuidado de Deus acima de todas as coisas. Certo, Senhor, hoje nós estamos comendo isso. Glória a Deus. Sabia que nós perdemos a sensibilidade? Eu ouvi várias pessoas reclamando: eu engordei. Foi a pandemia. A pandemia eu engordei. Glória a Deus, engordou mesmo. Tem até uma piada que diz assim: não confie em alguém que não engordou na pandemia, né? Ficamos em casa, comemos mais. Mas não reclame, porque você teve o que comer. Tem gente que na pandemia saiu da situação de miséria para baixo da miséria. E tem gente que está se queixando que engordou na pandemia. Tudo é uma questão de perspectiva, não é? Do lugar que vê. Qual é o lugar que você está vendo sua vida? Da murmuração ou da gratidão? A murmuração, ela não é contra as instituições, as pessoas. Quando nós murmuramos, é contra Deus. Mas existe uma terceira lição que eu aprendo desse texto. E uma lição boa. Se anima aí. Sabe? No versículo 7, o povo diz assim. O povo vai a Moisés e diz assim: pecamos contra o Senhor. Falamos mal de ti, Moisés. Oh, Moisés, oh, Moisés. Pecamos. Depois que milhares de pessoas morrem, cai a ficha. Tem gente que é assim, né? Milhares de pessoas morrem. Nós fizemos errado. Já era para eles saberem, né? Até porque antes eles reclamaram, o fogo desceu, morreu gente. Antes eles reclamaram e agora nós pecamos. Novidade. E aí Moisés vai lá orar. E é interessante que Deus não faz o que eles queriam. Moisés vai lá e pede ao Senhor. Eles queriam que Moisés orassem e pedisse que as serpentes desaparecessem, que as serpentes fossem embora, né? Quem quer ficar com serpente, né? Quem gosta de serpente aí, levanta a mão. Pode ser que você goste, né? Mas eu não quero, né? Dormir com serpente, nem pensar. Então Moisés ora, mas Deus não faz as serpentes desaparecerem. Deus não dá uma solução de acordo com o que eles esperavam, com as suas expectativas. A solução de Deus é diferente. Ele ordena que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque ela no alto de um poste. Agora imagina, você está num lugar cheio de serpentes e Deus manda fazer uma serpente de bronze e bota no poste. E ele dá a seguinte instrução:
Quem for picado pela serpente e olhar para essa serpente serpente de bronze, será curado e viverá. Você olha para o contexto e você percebe, mas que isso que Deus está fazendo? Não tem lógica, né? Tem uma série de pessoas até que já ouvi falar, que usam esse texto para legitimar a idolatria à imagem. E não é isso que Deus está fazendo. Na verdade, Deus vai dar uma lição, mas muito, muito inteligente. O povo murmurou por quê? Porque eles estavam impacientes, eles murmuraram, a morte veio. Porque a murmuração é falta de obediência e de confiança em Deus. O que Deus vai fazer? Eu não vou tirar a serpente, porque eles não vão aprender nada com isso. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, para que aquele que fosse mordido olhar para ela e viverá, para que eles pudessem obedecer às instruções. Deus estava dando uma lição de confiança para eles. Ok, vocês não querem morrer, então vocês vão ter que, toda vez que a serpente lhe morder, você vai ter que olhar para a serpente de bronze. Toda vez que você for picado pela serpente de verdade, pelo animal, você vai olhar para a serpente de bronze e vai ser curado. Existe aqui uma lição pedagógica de Deus. Deus está ensinando a eles a confiar. Sou eu que tenho um remédio para o que vocês precisam. Sigam o que eu digo. Obedeçam as minhas instruções e vocês viverão. Assim como quando nós murmuramos e caímos na tentação dos nossos sentimentos, nós morremos. Quando nós obedecemos a Deus, confiando nele, nós vivemos. Eu não sei se você consegue acompanhar o raciocínio de Deus. A murmuração humana levou à morte. A obediência e confiança divina levou à vida. É isso. Deus não tira a serpente porque isso não ensinaria nada a eles. Mas Deus manda construir a serpente. E é muito simbólico esse momento, porque Paulo e o próprio Jesus vai fazer menção desse momento. Se você ler o Evangelho de João, Jesus vai dizer: assim como foi necessário levantar a serpente, também será necessário levantar o Filho do Homem. Ele vai dizer em João capítulo 9, 8 ou 9. Ele vai dizer, assim como foi necessário levantar a serpente no deserto, vai ser necessário levantar o Filho do Homem. Ninguém entendia do que ele estava falando. Porque assim como todos que olharam para a serpente viveram, todos que olham para Jesus com fé, vivem, recebem vida. E Paulo vai dizer, esse episódio foi nos dado para a nossa edificação, para a nossa advertência, como exemplo. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. A murmuração, ela não é uma característica de uma vida saudável, de uma igreja saudável, de uma família saudável. Porque a murmuração leva à morte. Mas a gratidão, o reconhecimento de quem Deus é, leva-nos à vida. Assim como aqueles homens olhando para a serpente, estavam dizendo, eu confio no que Deus manda eu fazer, e recebiam vida. Nós somos chamados a olhar para Deus e confiar nele. E mesmo nos nossos desertos, nos nossos momentos difíceis, olhar para ele e não para as circunstâncias. E saber que ele pode fazer muito mais do que as nossas circunstâncias demonstram. A Bíblia está cheia de versículos sobre gratidão. Efésios 5:4 diz, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais e inconvenientes entre vocês, mas em vez disso, ações de graça. Filipenses 4:6 vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe, esses versículos me lembram que eu sou humana e que eu vou ser tentada a andar com palavras inconvenientes, com murmurações. Mas Deus me dá o antídoto para esse meu problema, a gratidão.
Quando eu troco a murmuração pela gratidão, eu recebo vida. Eu recebo vida do alto. E os meus pedidos são atendidos a Deus. Porque até na hora de orar, eu preciso orar com ações de graça. Tem gente que vai orar e ela não tem comunhão com Deus na oração. Ela tem comunhão com o seu problema na oração. Ela chega assim: ó Deus, porque o meu marido, ó Senhor, porque os meus filhos, misericórdia, Jesus, o Senhor está vendo. Olhe, porque isso, porque a empresa, porque o Brasil, porque minha vida, porque minhas dívidas. Ela não tem comunhão com Deus, mas com o problema. Ela leva o problema e fica falando do problema o tempo todo. O tempo todo. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos levar nossas súplicas e pedidos com ações de graças. Ou seja, com gratidão. Então, quando eu estou cansada, ó Senhor, o Senhor está vendo, eu estou cansada. A luta está grande, essas crianças não querem me obedecer, o cansaço está grande, no meu trabalho está tudo difícil. Senhor, a situação financeira está difícil, as coisas estão caras, eu não sei mais como pagar as contas, mas o Senhor é Deus fiel, está comigo, e o Senhor promete que nenhuma necessidade eu vou passar. Eu sei que o Senhor vai suprir, o Senhor é o provedor da minha vida. Eu não tenho comunhão com o meu problema, eu tenho comunhão com Deus. Eu sou grata a Ele pelo que Ele faz, por quem Ele é. É por isso que na Bíblia, eu não vou ler tudo porque não dá tempo, gratidão está junto com louvor. Porque quando eu sou uma comunidade cheia de gratidão, eu chego aqui cheio de vida para louvar, para adorar ao Senhor. Porque gratidão é reconhecer o que Deus faz e quem Ele é. Quem Ele é. O povo de Israel foi incapaz. Faltava água, ele esqueceu que ele abriu o mar vermelho. Faltava uma coisa, ele esqueceu que ele deu 10 pragas. A última praga, todos os primogênitos do Egito morreram. E os filhos de Israel ficaram vivos. Eles esqueceram. Porque a nossa tendência humana é essa. Nós focamos no que nos falta. No que nos falta naquele momento. Mas a murmuração, ela pode ser vencida com a gratidão. A gratidão nos ajuda a ver Deus. A gratidão é um óculos que eu coloco e eu mudo. E eu mudo a perspectiva com que eu vejo as coisas. As coisas continuam as mesmas, mas eu olho elas de maneira diferente. Talvez você esteja vivendo realmente, querido, um deserto. Existem vários tipos de deserto, dias difíceis, mas saiba que o seu Deus está com você. Não ceda à tentação do cansaço, do medo, do pânico. Não ceda dos sentimentos humanos. Não ceda à tentação para murmurar, mas seja grato, seja grata. O remédio para a murmuração é a gratidão. A gratidão. Quando toda vez que quiser reclamar, agradeça. Diga obrigada, Senhor, por esse trabalho, por essa família, por minha casa, por meu marido, pelos meus filhos. Obrigada por respirar, por abrir meus olhos, por poder andar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não está nos deixando sozinhos, não está alheios ao nosso problema, à nossa dificuldade. Ela vai passar, porque o deserto é passagem, não é permanência. Então, creia, confie, seja grato e não ceda à tentação da murmuração. Existe remédio para a murmuração e o remédio é gratidão. Obrigada, vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor aplique ela nas nossas vidas, em nossas famílias, que nós saibamos ser gratos em tudo e sobre todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.